Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 14, e esse texto começa dizendo: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Imagina como ficou envergonhado o filho pródigo ao chegar e o pai, com toda aquela atitude positiva em relação a ele, e ele fala: pai, me trata como um empregado, eu não sou digno. Não. Com Deus é uma nova página, e ele vai escrever de novo a sua história, e as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo. Leio a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Queridos, um texto tão simples. Como é simples a mensagem do Evangelho. O verso 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No entanto, o verso 17, ele começa com uma expressão "e assim", ou seja, ele traz o que estava um pouquinho antes para a tona, e aí, à luz daquilo que ele traz um pouco antes, ele entra com um discurso. E o que ele traz um pouco antes? O amor de Cristo nos constrange. Não no sentido de nos deixar envergonhados, mas no sentido de nos deixar de tal maneira incomodados que a gente quer fazer alguma coisa em função daquele amor. Por isso, o verso 14 diz que o amor de Cristo nos constrange, e nós julgamos essa equação: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, aquele que morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Ou seja, no processo de transformação das coisas velhas em coisas novas, o Senhor espera que nós vivamos a sua morte, para que possamos experimentar a sua vida. Ele morreu para pagar os nossos pecados e quebrar os grilhões que nos prendiam. Agora o que ele quer, e a oportunidade que ele nos dá, é para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para ele. E o texto vai mostrando essa situação. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se até mesmo conhecíamos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos deste modo. Sabe o que Paulo está dizendo nessa parte do texto? Que muita gente conhece a Cristo intelectualmente. Ou seja, conhece pela carne, pelo intelecto. E ele está dizendo: e se nós também o conhecíamos antes na carne,
Hoje já não o conhecemos desta forma, mas vamos conhecê-lo de uma outra forma. E aí entra a equação simples do verso 17. Então, diante disto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo. Queridos, quando nós lemos esta expressão, se alguém está em Cristo, é uma condição. E essa condição, ela vem à tona porque em João 15,15, a gente observa que nós dependemos completa e exclusivamente dele. Obrigado. Nós dependemos completa e exclusivamente do Senhor. João 15,15 é claro: sem mim nada podeis fazer. Se estamos em Cristo, precisamos compreender essa dependência completa que precisamos vivenciar. Se estamos em Cristo, temos que compreender que, sendo Ele a videira, nós somos os seus ramos. E como ramos ligados a esta videira, precisamos produzir frutos espirituais, que só acontecerá se estivermos em Cristo. João 15, verso 4. Então, quando a gente olha para essa equação, e quando Paulo fala sobre estar em Cristo, é isso que ele quer chamar a nossa atenção. Se estamos em Cristo, precisamos compreender a necessidade de depender dele total e exclusivamente. Precisamos pensar que precisamos estar ligados a ele como os ramos ligados à videira, e ali ela dá o seu fruto. No entanto, o contrário precisa ser lembrado, porque ele é verdade. Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há frutos. Fora de Cristo não há esperança. Fora de Cristo não há possibilidade das coisas velhas se passarem e coisas novas surgirem. Porque se estamos fora de Cristo, estamos ainda presos ao velho mundo, ao velho homem, e ali nós não estaremos experimentando a graça e a misericórdia transformadora do Senhor. Por isso, o verso 17 começa com o "e assim", lembra lá do que está falando. Ele morreu para que a gente tenha vida. Ele morreu, morreu por todos, para que nós vivamos a sua vida, porque agora quem vive não vive para si, mas vive para ele. É esta novidade de vida que nós precisamos abraçar e vivenciar. Se estivermos em Cristo, nós não poderemos ter uma vida que agrade ao eu, uma vida que agrade ao mundo, mas precisaremos viver por ele e para ele. É isso que o texto diz quando fala: aquele que vive, não vive para si, mas vive para aquele por quem morreu. Não importa, e é importante que a gente preste atenção nisso, não importa, e em nenhum momento o Senhor estabelece alguns parâmetros para dizer: a estes eu perdoo, a estes eu dou uma nova vida, a estes a gente faz isso e faz aquilo. Hoje nós estivemos lá na casa do oleiro, conversamos com homens que vêm passando por uma transformação, por um ajuste na sua vida, por uma moldagem na sua vida. E é interessante que quando a gente está brincando com eles, na cachoeira,
subindo em pé de jaca, pegando jaca, cortando pé de banana para trazer cachos e cachos de banana para a gente comer. Quando a gente está brincando com eles, é interessante que nenhum deles tira a camisa. Eles ficam sempre de camisa. Primeiro porque eles são orientados a uma atitude de respeito, nesse sentido. E também porque muitos têm vergonha das suas tatuagens. Muitos têm tatuagens de palhaço pintada pelo corpo. E quem sabe o significado disso se assusta. Então, se tem uma tatuagem ali, um tipo de gente morreu. Então, são associações com crime, são situações bem complexas. Então, a gente tem que pensar que a transformação que o Senhor leva, não leva em conta o que vivemos, o que fomos. Fomos pecadores, ponto. Pecado, pecadinho, pecadão? Não. Pecado, afastamento de Deus. E a este afastamento, o Senhor quer trazer como o filho pródigo. O Senhor quer transformar como aqui em 2 Coríntios. Ele quer fazer uma nova criatura. Mas para que isso comece a acontecer, precisamos estar em Cristo. E aí o texto vai seguindo, e nós temos um outro conceito. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Essa palavra criatura, ela é muito semelhante à palavra usada no momento em que se cria Adão. Ou seja, no momento em que Adão é feito um boneco de barro, e ali é soprado o fôlego da vida, e ele então se torna uma criatura, é esse conceito que essa palavra traz. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, que vem da base de algo que não vale nada. Como é que nós cantamos? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Não é isso? Tem alguma coisa de bom dentro do coração do homem? Nada. Mas quando este coração passa pela transformação de estar em Cristo, aí este coração passa a ter tudo de bom. Porque esse coração passa a ser igual ao coração do Pai. E aqui quando Paulo diz uma nova criatura, é uma nova criatura. É uma coisa nova, com experiências novas. A palavra Adão, associada a essa criatura, traz claramente o conceito de uma nova experiência. Não dá para a gente perceber como foi a estrutura mental que Deus colocou em Adão, porque será que Deus criou Adão adulto? Homem grande? Algumas conjecturas, a gente pensa que sim. Mas aí como fica aquele processo de formação da mente, de formação daquele banco de dados? Dá para imaginar a velocidade do cérebro de Adão processando tudo aquilo? Do nada ele passa a existir e a partir dele o ser humano vai vivendo e vai experimentando e vai aprendendo. Uma nova criatura. Se estivermos em Cristo, vamos nos tornar uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, neste caso, as coisas velhas, Adão não. Adão veio do barro.
Adão não tinha uma experiência de vida para ser alterada, para ser vivida. Engraçado, né? A gente nasce em pecado e a gente é confrontado e constrangido pelo amor de Deus. Aí a gente conhece o amor de Deus e aí a gente sente falta e corre para os braços do Pai para ser acolhido. Adão estava acolhido. E aí o pecado aparece e Adão desvia o seu olhar da palavra de Deus, daquilo que Deus disse. Adão se distrai com algo luminoso e brilhante, a palavra serpente. E aí Eva é enganada e Adão é envolvido. E de repente eles estão afastados daquele aconchego, daquele abraço do Pai. E aí o Senhor começa a trabalhar para trazer o homem de volta. Se estivermos em Cristo, seremos uma nova criatura. Em sendo uma nova criatura, o texto diz: as coisas antigas se passaram, eis que tudo se faz novo. O que será que Paulo queria dizer quando ele citou esta ideia? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo escreve a uma igreja que é misturada. Haviam judeus e haviam gentios, judeus e não judeus. E isso provocava sempre uma grande confusão ali dentro. Então, quando Paulo fala sobre as coisas velhas como precisando passar, talvez ele pensasse em relação aos judeus, que os judeus devessem abandonar completamente aquela coisa de preconceito contra os demais. Talvez Paulo quisesse chamar a atenção dos judeus, que eles deveriam tirar aquele olhar arrogante de ser o povo escolhido de Deus. Talvez eles tivessem que mudar aquela atitude de querer transformar todo mundo em judeu. Ninguém é transformado em judeu, mas havia algumas marcas físicas que eles diziam: então é o seguinte, circuncida e aí você vai estar parecendo um judeu. Não, a circuncisão é um ato espiritual, não é operar a fimose do menininho que vai transformar num judeu. Mas os judeus achavam que sim, porque eles estavam valorizando mais o ato do que a fé. Eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a vivência. Por isso os judeus tinham preconceito, por isso eles eram orgulhosos, por isso eles tinham essa atitude de arrogância, querendo transformar todo mundo em judeu. Talvez Paulo estivesse dizendo ao coração daqueles judeus de Corinto que eles deviam parar de se apegar a rituais e cerimoniais, bem como a dependência que eles tinham desses rituais e desses cerimoniais. Nós não podemos firmar a nossa fé em cima de atos de culto. Nós temos que firmar na nossa fé em cima de culto que se reflete em atos. O ato de culto é da boca para fora. Os judeus eram apegados a cerimônias, os judeus eram apegados a rituais, então estava valendo. O que Deus disse para eles no final do Velho Testamento? Aí, na boa, para. O sacrifício de vocês está cheirando mal nas minhas narinas. A música de vocês está incomodando os meus ouvidos. Para. Não precisa mais fazer culto para mim, não. Deus é severamente duro com o povo judeu. Parem de me adorar, porque o que vocês estão fazendo em nome de adoração, para mim, está incomodando.
para mim está cheirando mal, eu não quero. E por que isso aconteceu? Apego ao ritualismo, apego às coisas do culto e não ao culto ao Deus verdadeiro. Tomemos cuidado, nós precisamos ter esse alerta. As coisas velhas devem passar. E Paulo está lembrando os judeus. Cuidado com preconceito, cuidado com orgulho, cuidado com a atitude de proselitismo, cuidado com apego aos rituais. Paulo está dizendo para eles: renunciem à independência religiosa e abracem a salvação oferecida de graça. Efésios deixa claro isso. Paulo talvez esteja cobrando daqueles irmãos judeus que abraçassem aos outros irmãos, independente da origem, porque o que conta é quando a gente está em Cristo e é transformado numa nova criatura. Hoje, exemplificando o batismo como uma mudança de vida, hoje 7 homens declararam publicamente que suas vidas passadas ficaram sepultadas no momento em que foram imersos naquela água. E eles declaram que ao se levantar daquelas águas, eles são uma nova criatura que vive para o Senhor. Não interessa mais o que está tatuado nos seus braços, nas suas costas, nas suas mãos, porque a marca do mal o Senhor tirou do coração. E isso acontece quando estamos em Cristo e nos tornamos uma nova criatura e abandonamos as coisas passadas. Mas talvez também Paulo, diante de um público também gentio que chegava à igreja, talvez Paulo estivesse chamando a atenção deles para que eles parassem de ter apego aos ídolos. A característica do povo gentio é que eles eram idólatras. E o que é ser idólatra? É ter algo que se interponha entre Deus e você. Pense com cuidado. Tem algo na sua vida que ocupa a prioridade, que não seja Deus? É fácil perguntar isso para pais. Abraão, quando foi convidado por Deus a cultuá-lo, Deus disse: Abraão, vamos lá, estou com saudade do culto, vamos lá, sobe no monte lá e vai lá me adorar. Abraão: agora, Senhor, cultuar o Senhor é sempre bom. E aí ele começou a juntar as coisas, tal. Aí o Senhor fala: Abraão, só que esse sacrifício, esse culto vai ser um pouquinho diferente. Eu quero o seu filho no altar. O filho da promessa, o filho que você ama. É isso que eu quero no altar. Porque Deus, conhecendo o coração de Abraão, sabia que o tesouro mais valioso que ele tinha era o seu filho. E ele pede para que Abraão colocasse aquele filho no altar. Não do jeito que a gente faz quando apresenta um bebezinho, que a gente pega ele no colo carinhosamente, ergue e ora consagrando a vida. Colocar o filho no altar, na experiência de culto de Abraão, era colocar o sacrifício no altar, matar aquele sacrifício, colocar fogo naquele sacrifício, para que em sendo queimado, a fumaça subisse ao céu para agradar o coração de Deus. Cordeiros imaculados eram usados simbolizando Cristo que viria. Senhor, acho que o Senhor está enganado. Quem faz esse tipo de sacrifício são os povos pagãos aqui do lado. Eles sacrificam crianças,
Tem até lá o deus Moloque, por isso que às vezes quando o menino é atrapalhadinho, chama de moleque, vem dessa divindade pagã que recebia sacrifícios infantis. E isso era comum porque os povos ao redor do povo de Israel faziam isso. Então Abraão falou, então, senhor, acho que o senhor está, né? Talvez tenha errado aí, né? Abraão, eu quero o seu filho, o seu melhor naquele altar. Paulo talvez cobrando os gentios o abandono de ídolos, talvez ele chame a nossa atenção também, porque algo pode, ai Deus, na boa, isso eu não dou, é meu. Abraão não fez isso. Abraão subiu lá no monte. Abraão explicou ao filho o que ia acontecer, amarrou o menino, colocou no altar, e no momento que ele levanta a faca para concretizar o sacrifício, o Senhor diz, basta, você provou para você que eu sou a prioridade. Está ali o cordeiro preso num galinho para que fosse oferecido e os dois descessem. Hoje talvez se Deus pedisse isso, a gente fala, opa, vai chegar lá, eu vou dar uma enroladinha para amarrar, porque na hora que levantar a faca, o Senhor manda parar, vai ter uma coisa do lado e tal. Ou então a gente fala, não, de boa, sacrifica, porque Lázaro saiu 4 dias depois de morto, né? Jesus 3 dias depois de morto, o filho da viúva de Naim ressuscitou, Paulo ressuscitou Eutico, porque estava cochilando na janela e caiu e morreu, e ele foi lá. Então, né, a ressurreição é um fato. Naquele tempo não havia o conceito de ressurreição. Matou. O seu melhor é o que Deus quer. E se você põe algo entre você e Deus, isso é ídolo. E Paulo, quando fala, as coisas velhas se passaram, talvez Paulo estivesse lembrando aos gentios que estavam lá, se ainda não havia algum apego, algum ídolo. Talvez Paulo estivesse chamando a atenção dos gentios a respeito do amor ao pecado e da vida desregrada que eles tinham quando se convertiam. Porque uma vez eu vi uma menina dizendo que ela estava triste porque ela queria ter uma experiência de impacto com Deus, e ela achava que ela tinha que ir para o mundo, se afundar em drogas, se afundar na rua, para poder ser resgatada por Deus, para sentir o amor dele. Eu falei, minha, para de ser besta. Agora, se tu quer dar uma puladinha de cerca e fazer um pouco de safadeza, assuma que você quer isso. Não vem com esse papinho que, né, porque aí Deus me acode. Não, Deus acode sim. Mas glória a Deus pelo irmão do filho pródigo que não foi para o chiqueiro de porcos. Glória a Deus se fomos alcançados pelo evangelho antes de bater a cara lá no fundo do poço e ficarmos como muitos ficam. E Paulo talvez esteja chamando a atenção porque algumas pessoas podem ter amor ao pecado. E pecar é gostoso, vamos falar sério. Se não fosse, não era difícil. Se pecado fosse igual comer jiló azedo, poucos pecariam. Poucos pecariam, alguns pecariam, mas poucos pecariam. Agora, o pecado é insinuante, é envolvente. Então, o amor à vida do pecado é complicado. E a gente fica, não, senhor, mas não, assim, que mal tem? Que mal tem? Tem aparência de mal? É mal. Com Deus o negócio é mais claro. Se tem aparência de mal, se afasta. As coisas velhas se passaram. Será que a gente não tem, em alguns momentos da nossa vida,
voltado para o nosso velho homem e feito coisas que desagradam a Deus? Será que às vezes o amor ao pecado não está ainda presente, enraizado no nosso coração? A diferença do judeu para o gentio é que, por exemplo, o judeu nunca teve, tradicionalmente, uma vida perversa no sentido de impureza sexual, por exemplo. Os gentios já tinham a deusa Diana, as deusas das fertilidades e tal, então havia mais sensualidade. Então eram pecados diferentes, mas eram pecados. E aqui Paulo talvez esteja lembrando aos gentios que estavam lá em Corinto que talvez precisasse dar um jeitinho para não ficar se envolvendo ainda com amor ao pecado. Ou então que eles renunciassem também à maneira de depender das suas obras, porque era o conceito que eles tinham. Talvez Paulo estivesse cobrando que eles se juntassem aos judeus, também aceitando as diferenças que haviam nos seus corações e na sua maneira de ser. Se estarmos em Cristo, não provocar toda essa mudança, tem algo errado. O texto é claro: se alguém está em Cristo, está tudo no presente. Não está em nenhum futuro preferível. É o presente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E aí a bênção: eis que tudo se faz novo. E talvez aí entre uma questão de pessoas de um modo geral, não judeus, não gentios. Mas talvez Paulo queira lembrar a cada um de nós que nós precisamos deixar de lado preconceito, hábitos, costumes da vida antes de Jesus. Gálatas 3 deixa claro isso. Talvez Paulo queira lembrar a cada um de nós que precisamos deixar uma vida de egoístas que muitas vezes temos, apego à vida do pecado, amor ao mundo e às coisas do mundo. O mundo valoriza sensualidade, o mundo valoriza vaidade, o mundo valoriza ambição. E às vezes nós estamos preferindo coisas do mundo às coisas do Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Judeus, a forma antiga de vocês cultuarem passou, eis que tudo se fez novo. Gentios, a forma de vocês olharem para o divino mudou. Agora vocês têm que olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí esta nova criação, que o texto diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. O que mudou na sua vida a partir do momento em que você está em Cristo? É isso que precisa ser preservado e lembrado. Quando ouvimos aqui o testemunho do pessoal da Casa do Oleiro, na verdade a profissão de fé deles foi uma profissão. Essa palavra profissão vem de professar, de confessar, de declarar. E o que eles falaram aqui? Eu vivi assim, 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 conheci Jesus e agora eu vivo assim. Coisas novas. O Senhor tem uma nova história para escrever na sua vida. O Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Me lembro da pregação do Marcos Oliveira, quando ele falava que na nossa história não temos pontos finais, a menos que Deus ponha. Na verdade, Deus vai colocando vírgulas e vai nos dando outras oportunidades para a gente ir mudando
de uma folha cheia de pecados, o Senhor vira e diz: uma nova oportunidade para você escrever a sua história. Eu não quero nem saber o que estava escrito, o que estava rabiscado. Eu faço todas as coisas novas. E é isso que o Senhor quer para você nessa noite. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Uma nova história Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, Ele vai restaurar. Porque é o que a palavra de Deus diz. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. E eu queria convidar você a pensar nessas questões que Paulo sugere quando ele diz de coisas velhas que devem passar, para que possamos agradar mais e mais o Deus que servimos, o Deus que adoramos. Prestando atenção principalmente no final do texto, quando Paulo declara que as coisas velhas passaram, mas outras se fizeram novas. Um novo propósito de vida, um novo sentimento no coração, um novo guia para a nossa direção, uma nova prioridade, o abraçar da palavra de Deus, que é o guia para as nossas vidas. Antes de nos convertermos, a nossa vida era pautada por confusões, desordens. Mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor, compreendendo que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. O Senhor quer fazer uma nova criação na sua vida. Ele quer criar em você novos hábitos. Ele quer criar em você novas motivações para a sua vida. Esqueça o que passou e deixe o Senhor revelar a você o que Ele quer ainda da sua vida. Eu quero convidar você a refletir no seu jeito de ser. Eu quero convidar você a refletir no seu jeito de cultuar e de levar esse relacionamento com Deus. Você não pode procurar e declarar que ama o Senhor, mas ainda estar apegado a coisas do mundo e a valorizar essas coisas em detrimento das coisas de Deus. Você precisa perceber que a sua vida em Cristo precisa ter outras prioridades. E Deus precisa estar no topo delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tão triste quando a gente vê o povo de Deus envolvido nas coisas do mundo, sem uma intencionalidade de fazer diferença. É tão triste quando a gente faz a pergunta: mas este irmão, esta irmã não está em Cristo? Onde está a nova vida dessa pessoa que continua com hábitos mundanos, com atitudes mundanas, com desejos mundanos? Com isso tudo,
tais pessoas desagradam o Deus que as ama, tais pessoas ignoram o amor de Cristo que morre por ela e não deixam que o Senhor escreva uma nova história. Se alguém está em Cristo, precisa ser uma nova criatura. E quando as pessoas olharem, precisam ver alguém diferente, porque se não verem, não houve novidade de vida. Coloque-se diante do Senhor e seja honesto para Ele agora. Ele conhece o seu coração. Mas enquanto você não confessar, não concordar que precisa mudar, Ele vai ficar esperando essa sua atitude, para que você possa viver coisas novas, sendo uma nova criatura, porque você está em Cristo. Eu quero que em oração, em atitude de oração, de olhos fechados, o grupo de louvor vai cantar de novo a última música que entoou. E eu quero que você preste bem atenção na letra, porque a letra dessa música ela diz o seguinte: Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Essa música declara que junto a Deus nós deixaremos que o amor dele nos envolva, porque nós estamos sendo atraídos para ficar ao seu lado. Por isso a esperança de subir como águia, de esperar nele, nas asas do Espírito, sempre no poder do teu amor. Ouça essa música e deixe o Espírito falar com você sobre o que você precisa mudar, sobre aquilo que você precisa deixar, porque é uma nova criatura. Senhor, eis-me aqui. Faça dessa palavra a sua oração. Meu ser, no fluir da graça que encontrei em Ti. Se você reconhece suas fraquezas, saiba que você pode vencê-las no poder do amor de Cristo. Podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, É assim que o Senhor quer. Teu amor me Ele quer que você esteja junto dele, para que o amor dele possa envolver a sua vida.
O Senhor quer falar com você face a face. Ele quer olhar para o seu coração e perceber a sua vontade de mudar, de ser uma nova criatura, de viver como uma nova criatura, de ter atitudes como uma nova criatura. Renovar minha mente em eu querer meus dias viver no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu bem-estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Se você quer caminhar mais junto do Senhor, eu convido você a se colocar de pé. E eu já me coloco, porque nós precisamos nos deixar ser atraídos para estar ao lado do Senhor. Espero em ti e sou como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pai amado, eu te agradeço, Deus, porque estas novas criaturas que estão no Senhor hoje renovam um compromisso de viver as experiências de uma vida com coisas novas, deixando as coisas do passado para trás. Ó Deus, se algo estava prendendo alguém nesta noite a um passado de pecado, no poder do teu amor, nós pedimos que o Senhor nos dê vitória. Ó Pai, que quando nós cantamos pedindo que o Senhor restaure, que o Senhor renove em nós, que isso tudo seja verdade, e que saiamos daqui conscientes de que estamos em Cristo e somos sim uma nova criatura, que deixa o passado para viver as novidades que o Senhor vai trazer dia a dia ao nosso viver. Ouça, Senhor, o nosso clamor, porque sabemos que desvencilhar do pecado às vezes é custoso,
dolorido, complicado. Mas cantamos e confiamos que isso tudo nós fazemos no poder do teu amor. Poder este mostrado naquela cruz, o lugar de mais vergonha na história, mas que o Senhor transformou aquela vergonha da história no maior ato de amor que o homem pôde conhecer. Um inocente entregando a sua vida por todos os culpados. Esse inocente morreu, pagando a nossa dívida. Mas, ó Senhor, ao terceiro dia, Ele ressurgiu para declarar que venceu a morte e as suas correntes. Em Cristo, podemos vencer também, porque Ele nos deu a vitória no poder do seu amor. Ajuda-nos a deixar as coisas velhas para trás e a buscar coisas novas diante do Senhor. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Quero convidar a igreja ainda a se manter em oração. Agora eu quero que você curve a sua cabeça e ore para que o Senhor alcance corações que queiram dar um passo na direção dele. Nós declaramos que queremos estar mais próximos do Senhor, atraídos pelo seu amor. Mas pode ser que a gente tenha pessoas aqui que ainda não conheçam, então não podem tomar essa decisão de querer se aproximar de quem eles não conhecem. Esse texto, Paulo diz que se conhecíamos a Cristo na carne, ou seja, com o nosso intelecto, mas não o conhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, hoje é o dia de você tomar essa decisão. E eu quero convidar, se alguém aqui nesta noite ainda não tem a certeza de estar diante desse Deus e desse Cristo que nós pregamos, se você ainda não tem a certeza de tê-lo como seu Salvador pessoal, nós queremos convidar você a esse ato de fé. E para isso eu convido você a levantar uma de suas mãos, para que a gente possa orar por você, para que o Senhor te alcance e para que você caminhe na direção dele, para conhecê-lo mais e mais. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de tomar essa decisão de conhecer Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão onde você está, para que a gente possa orar por você. Pai Celeste, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos do Senhor, juntos dos irmãos, juntos louvando o teu nome, engrandecendo a tua pessoa. E nós pedimos, ó Pai, que a cada dia do nosso viver, o Senhor vá assim, à nossa frente, nos mostrando o caminho por onde devemos andar. Oramos agradecidos por esse tempo de desafios que a tua palavra nos traz, e saiamos daqui conscientes de que somos uma nova criatura e precisamos abandonar os hábitos do velho homem
e abraçar os hábitos de uma nova vida na presença de Cristo. É no teu nome que oramos, hoje e sempre.